vamos tratar de um assunto um pouco delicado, que é o assunto sobre ataques espirituais a grupos mediúnicos, a grupos de apometria, grupos de desobsessão. Antes de falar sobre essa questão de ataques, eu vou relembrar, a gente já tem um vídeo sobre isso, sobre as polaridades, sobre a dualidade. Então, quando a gente entende sobre a dualidade dessa terceira dimensão, que é o planeta Terra, onde a gente está vivendo, a gente entende que tudo está certo. A gente entende que existe essa dualidade de bem e mal, paz e guerra, e o centro dessa dualidade, dessa polaridade, é o ponto de equilíbrio, onde está o todo. E o nosso equilíbrio e autoconhecimento vai se desenvolver quando a gente chegar nesse ponto do meio, nessa neutralidade, nessa paz, que é o estado de ser onde não tem exclusão, onde não tem julgamento, onde não tem rejeição. Porque viver aqui nessa terceira dimensão é viver com essa dualidade, mas o nosso desenvolvimento vem quando a gente não começa a excluir, a rejeitar, a julgar. E quando a gente não exclui, quando a gente não escolhe um lado, por exemplo, eu sou da luz, os grupos da luz estão sendo atacados, os grupos que trabalham para a luz, os pontos de luz, os trabalhos de luz estão sendo atacados. Quando começam a disseminar informação que está havendo ataques energéticos, vindo de todos os lados, atacando dirigentes de grupo, problemas de saúde nos dirigentes, nos operadores, grupos sendo divididos, desestruturados, desconstruídos, que os seres do mal, os seres trevosos, os magos negros, querem desestruturar todos os trabalhos da luz, fechando todos os pontos de luz no planeta, que as trevas estão perdendo a guerra. Olha só, a gente já ali atraindo aquela guerra, aquele ataque, aquela defesa, que os grupos trevosos estão entrando em desespero e por isso eles começaram a atacar, que todos estão minando o trabalho da luz. E aí pede, vamos nos unir, nos reforçar a nossa proteção, vamos nos proteger e nos precaver. O que a gente está fazendo? A gente está separando, a gente está excluindo, a gente está sendo soberbo de pensar que a gente é melhor do que todo mundo, que a gente é melhor do que nossas sombras. Será que a gente é melhor por ser trabalhador da luz do que nossas sombras? Será que a gente é melhor do que esses seres trevosos realmente? Será que se Jesus estivesse hoje no planeta, ele excluiria esses seres? Ele agiria nesse ponto de se proteger e se isolar ou de atacar, de acordo com o que foi descrito nos evangelhos? Jesus lidaria com um ataque espiritual com compaixão profunda e desmistificando o medo. Jesus não tratava as entidades espirituais como algo de rivalidade. Na visão dele, o reino de Deus estava operando através desse ser trevoso. Ele não rejeitaria aquela alma, não se protegeria daquela alma, porque ele reconhecia o reino de Deus naquele ser trevoso. E quando a gente reconhece esse ataque espiritual através desse ser trevoso como parte de nós, como a gente sendo o todo, a gente devolve a alma desse ser ao todo, porque não vai ter separação. Então, ele teria esse olhar integral através da compaixão. E ele nunca espalharia um alarde, ele nunca faria espetáculo em torno dessa. Jesus não encorajaria o medo de obsessores ou marketing em torno de batalhas espirituais. Ele ensinaria que o foco excessivo no mal é em si um desvio da luz. O foco dele seria o agora e o amor ao próximo como o maior escudo contra qualquer perturbação. Então a gente tem que repensar e parar de julgar, de excluir, de tomar um lado como bom, como certo, sendo que tudo está certo nesse planeta.
É o negativo que nos traz o movimento. É quando acontece algo negativo no grupo, esse algo negativo, não um ser trevoso, mas esse algo, esse acontecimento está nos trazendo algum aprendizado. Para o que a gente tem que olhar? Então nós temos que tentar chegar nesse ponto de neutralidade, de não julgamento, que é o ponto de paz, é o ponto de entendimento. Se a gente vai entrar na escolha de um lado, dessa dualidade, a gente vai estar o quê? Nós vamos estar nos igualando à densidade da terceira dimensão. Nós vamos estar sim sendo atacados, pois a gente está escolhendo um lado. Não pensem que eu já não me coloquei nesse ponto de ser de luz, trabalhador da luz e ser atacado. Já me coloquei e era muito atacada quanto a isso quando eu estava nesse julgamento, nessa exclusão do outro lado. Pois quando você puxa para um lado, o outro lado vem na mesma intensidade. Mas quando você está no centro, você está em paz. Então vamos procurar, principalmente dirigentes de grupo, operadores de mesa, que estão sentindo que estão sendo atacados, vamos procurar olhar para nós. O que está acontecendo com a gente? A gente está bem? Porque geralmente, quando o grupo da gente não anda bem, é porque algo em nós não está bem. Vamos fazer o nosso autoconhecimento. Por que estamos sendo atacados, se estivermos sendo atacados? O que estamos julgando? O que estamos separando? Então, ao invés de separar, vamos unir, vamos olhar para nós, para que a gente possa unir os nossos dois lados, as nossas polaridades e sair dessa dualidade e sair dessa guerra sem fim? A questão da involução, da entropia. O que eu percebo é que eu já vi, já soube de alguns grupos que tiveram que fechar as portas porque os médios começaram a sair, começaram a adoecer. E eu entendo que é por conta de uma involução, porque as pessoas não estão abertas às atualizações. E aí eu trago esse meu pensamento, essa minha linha de pensamento, até como uma reflexão mesmo para nós, né? Nesses grupos, especificamente, que eu soube até do fechamento de casa, era por isso, porque eu acredito que o campo espiritual, até o campo mórfico, né, das constelações, tudo isso é vivo, é um organismo vivo. Por quê? Porque tudo se alimenta dos aprendizados que nós temos. Inclusive, nós, com os aprendizados que temos aqui na Terra, com as nossas vivências, nós vamos alimentando o plano superior. Nós alimentamos o Akash. Então, é tudo uma grande nuvem que se alimenta das atualizações, dos aprendizados que nós temos. E a casa, né, os dirigentes, as pessoas que se fecham a essa atualização, aí sim elas podem sofrer ataques, porque elas estão evoluindo. E, na verdade, os ataques eles ocorrem de uma forma a chamar a atenção dessas pessoas para que elas possam olhar. O que eu não estou olhando? Né? Como você falou, o que será que está acontecendo? Se eu estou sendo atacado, se a minha casa não está funcionando, se os médios não estão alinhados, o que está acontecendo? Não é porque é algo mal, não é porque eu sou da luz e as trevas estão me atacando, é porque eu não estou aberto à evolução. E essa postura de neutralidade para conseguir enxergar isso, chegar nesse nível é muito importante, porque é onde a gente sai do julgamento, né? Eu aprendi isso muito, muito. Eu digo que eu sou muito grata à Igreja Católica porque foi lá dentro que eu aprendi a não julgar. Muita gente fala, né, que aprende a julgar o que é certo ou errado, mas eu não. Eu aprendi o assentimento, que é o que a gente fala na constelação, dentro da Igreja Católica. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá e depois eu fui abrindo, expandindo consciência. Eu entrei nesse processo de atualização, de crescimento. E aí eu fui entender o que é isso com a constelação, né? Esse movimento não é é de uma autoexclusão dos sistemas quando eles evoluem, né? Entram no processo de entropia. Então, eu acredito muito nisso. Se nós estamos numa postura de julgamento, de crítica, de exigência, a gente
não tem clareza, a gente não consegue enxergar os movimentos de evolução, a gente não consegue nem entender que a gente não tá, que a gente está estagnado, né? E a gente fica lá lutando, achando que é o bem, que é o mal, que é o correto, que é o incorreto, e a gente fica estagnado, a gente fica no meio do caminho, impedindo inclusive as pessoas também de evoluir, nos casos de dirigentes, operadores, né? Então, a minha crença é essa, né? Me faz sentido pensar assim, que é um processo que quando uma casa fecha, quando alguém está sendo atacado, é isso, ela está entrando num movimento de entropia, então ela precisa ficar atenta. Por que está acontecendo isso comigo? Ah, eu estou deixando então de olhar para isso que é importante, né? Então eu queria deixar aqui, bom, a minha contribuição, porque o autoconhecimento nos leva à evolução, é um caminho, aí eu falo que é um caminho sem volta. Quando você se conhece e você entende o que está acontecendo com você, quanto aos seus sentimentos, aos seus comportamentos, e você entende que não está alinhado com a sua essência, você entende que você está evoluindo e não pode. Evoluir não dá certo. Vai trazer dor, vai trazer doença, né? Dificuldade. Mas é tudo por quê? Para chamar nossa atenção, para que a gente possa evoluir. Então não tem nada ruim, nada mal. Tudo que existe está certo do jeito que é, porque é um equilíbrio, né? Do sistema. É para manutenção do sistema. Bom, é isso. E complementando mais uma observação da Cássia, é importante a gente escolher o que serve e o que não serve. Quando a gente está nesse estado de neutralidade, para que a gente não saia do neutro, do ponto zero, para que a gente não rejeite um lado e escolha um lado, a gente deve sempre se perguntar, na hora de escolher o que serve ou não para nós, se isso está no meu propósito atual, se isso traz alguma carga emocional junto, se está coerente comigo no momento. Quando algo não serve mais, a gente não precisa odiar, ou seja, rejeitar aquele algo. A gente apenas reconhece que aquele lado não é necessário para o meu momento e entende quem está nesse momento. Então a gente faz uma escolha como observador, não rejeitando o outro lado, não atacando o outro lado, porque o estado neutro é o nosso ponto de comando. E quando a gente decide a partir deste ponto zero, a gente não se torna vítima das consequências de uma escolha errada, de um julgamento. A gente foca na direção, não em um dos lados. Focamos no nosso caminho de aprendizado, de evolução, de autoconhecimento e principalmente autorresponsabilidade.